E hoje estamos com o anfitrião aqui, o Conrado Lima, o Conrado que é o proprietário aqui do Estúdio 21 Podcast. Conrado, muito obrigado, viu? É isso aí, obrigado você. E obrigado pela parceria que estão fazendo aí junto com o Jornal Granja News aí, você que está cuidando dessa parte dos podcasts do jornal, né? É isso aí. E você tem, lógico, obviamente, teria que estar aqui com a gente aqui no programa, né? E contar a sua história. Conrado, você mora aqui na Granja Viana, né? Moro aqui na Granja Viana, já há 4 anos, com a minha família. Na pandemia a gente resolveu vir pra cá. Pois é, a gente morava ali numa região ali perto do Morumbi, e aí eu tinha uma filha na época e ela era pequenininha, mas com um apartamento pequeno, eu e minha esposa a gente tendo que trabalhar, todo mundo 24 horas dentro de casa, ficou difícil. E como que você conhecia? Você já conhecia aqui a Granja Viana? Como que você... Já, sim. Eu nunca tinha morado aqui, mas a minha esposa, ela nasceu aqui, né? Ah, é daqui? A mãe e o pai dela, antes dela nascer, eles construíram a casa onde eles moravam aqui. Na época que era tudo rua de terra e tudo mais, tinha poucas casas e tal. Então, aí ela já conhecia tudo aqui, ela já conhece e tal. Facilitou essa vinda sua pra cá, já conhecia tudo aqui na... Foi muito por conta dela, assim, né? Eu nunca tinha morado em casa. Ah, é? Eu sempre morei em apartamento. E o que você mais gosta aqui da Granja, Conrado? Ah, cara, esse clima de... Primeiro as árvores, né? As árvores, não as árvores em si, mas muito verde, a natureza, isso é muito importante. Todo mundo que vem pra cá gosta desse clima mais perto da natureza, perto dos animais, né? É bem diferente para quem chega, né? Enfim, quem tá no meio da cidade lá nunca vê saruê, nunca vê sapo em casa. Que tem lá nessa casa lá de animal que parece lá? Dependendo da estação, os saruês a gente brinca que eles já viraram nossos hóspedes, assim, né? Tem bastante. Não é que tem bastante, mas sempre tem um casal. É? Ah, sempre. E aí eles dão um jeito de entrar no forro lá do telhado. Mesmo eu colocando grade, enfim, fechando são todos... São danados. Nossa, eu já fechei o telhado inteiro, assim, todas as frestas, mas não adiantou, eles dão um jeito. É, né? Mas, cara, mas também são os bichinhos, assim, eles são bons, né? Eu aprendi aqui também num dos podcasts que você gravou aqui também, que eles são bons para espantar aí os insetos, escorpião, né? Cobra. Então a gente... Ainda mais se tem filha pequena, né? Exato. Então é bom a gente manter aí a natureza intacta. E o pessoal, né? vocês aí, preserve os saruês aí de vocês aí, né? Vamos deixá-los aí. A gente aprendeu a conviver com eles. Esse que é o lance. E aí, então, a gente veio pra cá nessa época, enfim, mas me adaptei, né? Tô adaptado já, 4 anos vivendo aqui. E aí, agora com o estúdio aqui e a gente gravando o podcast, está sendo uma experiência muito interessante para conhecer 21. as pessoas. Exato. Aqui é bem bonito aqui seu estúdio. Você sabe que eu já gravei em outros 3 estúdios. Você curtiu aqui? Curti. O seu tem essa cara da Granja Viana, Conrado. O seu parece um chalé, né, no meio da mata. Fala um pouquinho aqui do não, estúdio. Mas antes de você falar do estúdio, me fala do Conrado. Como que você começou nesse ramo aqui de podcast, de gravação? Foi interessante. Assim, eu tenho formação... É engraçado, tô percebendo isso agora, na verdade. Eu tenho formação tanto em comunicação quanto em áudio mesmo, né? Tá. Eu não cheguei a me formar em comunicação, mas a minha primeira faculdade eu fiz 2 anos de comunicação social. Então, aí fiz esses 2 anos, tranquei e resolvi me especializar em áudio, porque eu sou músico, eu já era músico, assim, né? Já tocava, tinha minhas bandas desde pequeno, assim. E aí, nessa época da faculdade, eu falei, cara, eu gosto muito disso e tal, já era inclinado, assim. Quando eu resolvi trancar a faculdade, eu fazia Casper Libero, lá na Paulista. Essa época eu morava lá naquela região, assim, então eu fiz Casper Libero 2 anos, tranquei.
E aí fui me especializar em áudio. Tem uma escola, chama IAV, em São Paulo, lá na Vila Mariana, que é a maior escola de especialização em áudio e vídeo da América Latina. E aí já me interessava pelo assunto, então fiz um curso intensivo deles lá e, putz, aí eu me apaixonei mesmo. Eu achei super interessante, aprendi a gravar. Eu tocava com as minhas bandas, em qual que foi o lance? Eu aprendi a gravar bem, né, com qualidade e tal. E aí fui trabalhando nisso, depois fui fazer faculdade de produção fonográfica, então uma faculdade bem completa. Lá você estuda desde história da música até ler partitura para tocar instrumento, para reger e tudo mais. Então, e não só isso, você vê toda a parte de gravação em estúdio também. Lá foi onde eu estudei gravação em estúdio mais a fundo, assim. Então lá eu tive contato com o estúdio de uma maneira mais profunda. Isso foi muito interessante. Eu sempre fui um curioso, já fazia minhas gravações meio que em casa, assim, mas tudo muito precário, né? Com equipamentos muito precários. Fui aprender como é que funcionava mesmo ali. E aí, já depois de ter feito a faculdade e tal, eu trabalhava... Nessa época eu não lembro se eu trabalhava já nessa área ou em outras áreas. Trabalhei com muitas coisas, mas eu tenho um amigo meu, que é um desses amigos de banda, que ele falou, cara, eu tenho um contato meu da faculdade e ele tinha acabado de abrir a empresa dele. E ele estava começando uma empresa que tinha várias frentes, assim. Uma das frentes era gerir rede social, mas a outra frente era sobre dados. E aí ele criava informações e através dos dados das empresas ele criava alguns produtos através disso e tudo mais. E aí tinha esse amigo dele que trabalhava no Itaú na época, né? Trabalhava num banco. E aí eles iam conversando sobre tecnologia e tal, e ele chegou a criar um produto lá para esse departamento do Itaú, que era de playlists. Então era uma coisa meio bem tecnológica, assim. Era a criação de playlists automáticas para um tipo de cliente e tudo mais. Playlists musicais mesmo. Beleza, aí ele fez esse trabalho. E aí, esse departamento lá do Itaú, eles estavam com um projeto de comunicação, eles queriam fazer alguma coisa diferente. E aí eles chegaram a conversar sobre podcasts. Aí esse meu amigo, Pedro Bontorin, o nome dele, ele chegou e falou, cara, você acha que a gente não conseguiria gravar um podcast? O que você acha? A gente já consumia muito podcast nessa época, né? Era 2018, então não tinha bombado ainda aqui no Brasil, mas a gente era muito antenado, a gente já consumia, principalmente, não era nem videocast assim de YouTube, a gente consumia mais do Spotify, histórias em podcasts, tinha podcast sobre notícias também, mas tinha muito, como se fosse radionovela, antigamente. E tinha muitos interessantes, muita coisa legal lá dos Estados Unidos. Eu falei, cara, a gente consegue sim, bora fazer. Eu nunca tinha feito nada parecido. Mas eu falei, cara, dá pra fazer, certeza, mesmo a gente não fazendo, dá pra fazer sim. Enfim, a gente não tinha um formato, não sabia exatamente como, mas a gente meteu as caras e aí ele combinou com esse contato que ele tinha lá em Itaú, era um contato dele da época da faculdade, mas esse cara ele já trabalhava lá. E aí a gente começou a gravar só áudio, uma vez por semana, lá na Faria Lima e tal. E meio que deu super certo. Como eles tinham constância, então eles acabaram criando um produto queridinho, assim, do banco. E eles começaram a ter destaque lá no banco porque eles criaram uma coisa super diferente, uma plataforma de comunicação daquele departamento, e começou até a criar ciúme, assim, dentro lá dos departamentos do Itaú, porque era muito bom. E existe até hoje, chama Itaú Views, e é um podcast de notícias sobre economia, uma coisa bem específica, assim, mas semanal.
E até hoje, toda semana eles fazem gravações e tal. Depois a gente ficou 1 ano fazendo só áudio. Depois a gente passou a fazer áudio e vídeo. Não, acho que 2 anos fazendo só áudio. Depois passou a fazer áudio e vídeo e tal. Aí eles começaram a crescer, assim, criar um público. Se tornaram uma referência, assim, lá. Tanto no banco quanto fora do banco, assim, para as pessoas que querem ouvir notícias, mas com essa veia de economia. Aí começou nisso. Aí, assim, veio um cliente, teve esse cliente, fomos fazendo bem o trabalho, a gente foi fazendo bem o atendimento, todas as gravações a gente fazia com bastante qualidade e tal, então aí outros começaram a se interessar, e eles iam indicando, tem o pessoal que faz aqui com a gente. Então foi isso, aí foi muito no boca a boca. Foi crescendo no boca a boca até isso em 2018, né? Até a pandemia mesmo, que foi quando eu vim pra cá. Então você tá uns 6, 7 anos nesse eu acho que daqui a pouco vai dar 7 anos. Ano que vem vai dar 7 anos. Ano que vem vai dar 7 anos produzindo podcast. Aí, assim, a gente começou com um banco, mas aí foi pra tudo quanto é tipo de mercado, assim. A gente fez muitos tipos diferentes de podcasts, né? Então, porque, por exemplo, esse é um semanal que tem muito a ver com notícias, mas a gente fez podcasts mais lúdicos também. Então, por exemplo, lá na pandemia teve uma campanha de vacinação de uma empresa, de um laboratório. E aí era uma coisa bem lúdica, assim, bem criando uma história, criando um personagem. Então já saiu daquele formato. A gente teve que fazer um roteiro de toda uma história lúdica, que tinha um personagem, esse personagem tinha as falas, e aí a gente ia colocar sound design. Enfim, tinha toda essa parte de... Depois da gravação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, tem toda uma pós-produção, né? Então você tem que fazer a mixagem, você tem que fazer o sound design, você tem que achar sons que floreiem aquela história. Então é uma coisa muito legal, muito interessante de fazer. Bem trabalhosa também, né? Você tem que, por exemplo, achar o som de... qualquer coisa, um avião passando, tal, achar o som de uma pessoa assustada. Então, tem 2 formas de você fazer isso, né? Ou você acha através de bancos de sons, ou você faz Foley, ou você grava isso. E então a gente fez sempre que precisa a gente faz das 2 formas. Então tem esse estilo, tem estilo mais de conversa que nem a gente está falando aqui. Tem outros podcasts mais corporativos, então tem clientes de grandes empresas que queriam melhorar a comunicação interna, né? Então precisava, tipo, uma empresa que tem 200 funcionários, eles precisam falar sobre, comunicar esses 200 funcionários o que tá acontecendo naquela semana, ou uma novidade e tal. E aí eles começaram a fazer em forma de podcast para o pessoal aderir mais, para o pessoal ouvir mais e tudo mais, e funcionou. A comunicação interna. E é um formato que super funciona, assim, né? Porque as pessoas se identificam. Esse formato de conversa que a gente está tendo aqui é um formato muito bom, porque ele é menos cansativo. Hoje em dia tem podcast de 3 horas e tudo mais, só que por que o pessoal conseguiu, na minha opinião, né? Por que o pessoal consegue falar durante tanto tempo e ter gente que vê? Porque é menos cansativo, é mais legal. É menos venda, assim, né? Menos só alguém noticiando alguma coisa ou alguém te vendendo alguma coisa, mas é uma conversa sobre aquele assunto. Então todo mundo que tem interesse naquilo vai querer prestar atenção. E o podcast tem isso, né? Ele tem uma retenção muito grande. Então o público que te ouve, ele tá lá porque ele tá focado em você. Isso é muito interessante. E é muito interessante para as empresas também que querem gravar podcast. E é muito importante, né, Conrado? Você com a sua expertise aí, manter a constância, né? É o segredo. Constância. Constância e você também saber o seu público, né? Tá passando conteúdo que seja relevante pro... Sim. Eu acho que você tá vivendo isso um pouco, né, Rodrigo? Você tá 1 ano gravando, né? Toda semana, não é? Sim. Semanalmente. Semanalmente. Então você, queira ou não, você já tem um público que conta com o seu conteúdo toda semana. Independente do tamanho, porque às vezes o nicho ele é muito importante, né? Que nem esse... Eu comecei falando do pessoal de economia,
eles não têm milhões de seguidores, mas aqueles 3.000 seguidores semanais, Yes. 3.000, dependendo do nicho que você tá, 3.000 pessoas te ouvindo é muita gente que tá fielmente ali toda semana ouvindo o que você tem para dizer. Então é bastante gente, isso tem muita relevância. E isso tem tudo a ver com constância. Porque se você posta um hoje, né, você grava um hoje, aí grava um mês que vem, aí um mês você não grava, aí no outro mês você grava, o pessoal não sabe muito quando que você vai colocar. E não cria um hábito de te ouvir. Criar o hábito de te ouvir é muito interessante, é muito legal, é muito importante. E aí quando a constância cria esse hábito no ouvinte. Eu te agradeço, viu, Conrado, com essa parceria aqui com o Granja News e para você estar ajudando ainda mais a gente desenvolver. Graças a Deus o Granja Newscast vem crescendo, vem numa tomada legal. Aí, né? E agora com o seu conhecimento aí tudo, vamos para cima. Vamos para cima, não pode ter medo não. E, Conrado, me fala um pouco também aqui do estúdio, né? Que é um chalé, é a cara da Granja Viana. Né? Não é um chalé, é que tem cara de chalé, eu acho, né? Ele é muito aconchegante. Sim, massa madeira, né? Um estúdio basicamente todo de madeira e a parte ali que vocês não estão vendo, mas é toda de tijolinhos, tal, à vista, tem um difusor de tijolos ali na sala técnica, então... É um lugar muito confortável, muito legal. Tem um sofá, enfim. Mas esse lugar aqui ele foi construído para ser um estúdio de produção musical. Tá. Isso, se eu não me engano, há uns 30 anos atrás. Quem construiu esse estúdio aqui foi o Cláudio. Ele é um engenheiro. Mandar um abraço pro Cláudio, nosso amigo aí. Cláudio, grande abraço. O Cláudio que construiu aqui esse estúdio e também as casas em volta. Então, ele tem um muito bom gosto. O Cláudio é uma referência aqui da Granja Viana, é um cara que tá aqui já também há mais de 30 anos, a família dele é italiana, mas também viveu aqui a vida toda também. E aí ele construiu aqui, então teve toda uma preocupação com a acústica. Ele é músico também, né? Ele é músico, ele é mais músico de garagem, assim, ele sempre teve as bandas dele, já tocou com a banda, eu não vou lembrar o nome agora da banda dele, qual que era. Isso foi antes de eu conhecer, muito antes, assim, não sei quantos anos atrás, uns 15 talvez. Mas ele tinha a banda dele, nessa época do estúdio, da construção do estúdio. E aí eles tocavam aí nos barzinhos da Granja e de São Paulo também. Com o pessoal daqui. E aí ele tinha esse amigo que hoje ficou conhecido, é o Leandro Aguiari, não sei se você já ouviu falar. Leandro Aguiari é um cara que ele ficou conhecido aí no marketing digital e muito famoso, e hoje ele mora nos Estados Unidos. Mas eles eram amigos aqui, eram parceiros, e o Leandro tinha essa intenção de construir um estúdio de produção musical. E aí ele que falou, Cláudio, vamos construir e tal, vamos fazer. Eles queriam transformar num business, né? E aí eles fizeram. Aí o Cláudio tomou a frente do projeto, fez aqui. Então ele fez esse estúdio com... tem 2 salas, né? Tem a sala técnica, a sala de gravação, tem a copa ali também. E hoje, originalmente, ainda teria uma escada para ter o andar de cima do estúdio. Tá. Que tem, na verdade, mas a gente lá virou um outro escritório e aí o estúdio mesmo ficou aqui embaixo. Então é um lugar, assim, acusticamente super preparado. Eu conheci aqui gravando produção musical, fazendo produção musical. Isso em 2020. Não, 2020 foi a pandemia antes. Foi 2018, 2019 que eu vim aqui pela primeira vez, assim. E tive a mesma impressão que você teve e que todo mundo tem. Nossa, eu entrei aqui e falei, cara, que estúdio legal, assim. E aí a gente gravei na época com uma banda que eu tinha aqui. Um amigo meu, ele alugava aqui. A banda? Guitarra. Mas a sua banda era rock? Era uma banda de rock cristão. E os caras, eles são até hoje bombados, assim. Na época eu viajei o Brasil inteiro tocando com eles, assim. É muito legal. Eles são meus amigos. Até hoje eu não tô tocando mais com eles, mas a gente é tudo amigo até hoje, assim. E a gente gravou algumas músicas aqui. E o cara que tocava em estúdio é o amigo meu, Natan, só que ele é de Belo Horizonte.
E eu, músico, né, desde pequeno e tal, sempre tive a intenção assim, intenção não. Ter um estúdio meu, assim, sempre foi um sonho, né? Pra qualquer músico. Você tem o sonho de ter um estúdio pra ou gravar suas coisas ou ter seus equipamentos lá, assim. É meio que tem esse negócio. E aí aconteceu do Natan, que tocava o estúdio aqui, ele voltar pra Belo Horizonte. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Falei, caraca. E aí conversei com o Cláudio. Falei, pô, como é que eu faço, né? Pra eu tocar esse estúdio agora. Eu quero que esse seja o meu estúdio. Enfim, fui conversando com o Cláudio e tal. Quase que eu fechei com ele na época da pandemia. Eu ia fechar com ele em 2019. E a pandemia foi começo de 2020. Final. E eu entrei aqui pra produzir outras bandas. Já era pra ser um business também. Além de ser o meu estúdio. Porque eu entrei com outros sócios, tal, com os amigos meus músicos também. Então, só que se eu entrasse no começo de 2020, eu ia entrar e ia fechar, né? Porque estourou a pandemia em fevereiro. Acabou não acontecendo, por sorte, assim. Uma das pessoas deu pra trás e aí não rolou. Tudo tem um porquê, hein? Tudo tem um porquê. Aí eu lembro que no final do ano, em outubro de 2020, eu mandei uma mensagem pro Cláudio e falei, cara, e aí, como é que tá o estúdio? Alguém já alugou? Ele falou, cara, não, tá parado, tá fechado. Quer vir aí ver e tal? Aí eu vim aqui, tava fechadão mesmo e tal. E eu falei, cara, legal. Aí eu combinei, entrei em 2020, aí isso era 2020, né? Então eu entrei em 2021. Falei, não, esse aqui vai ser o meu estúdio agora. Aí deu certo, só que era o meu estúdio pra gravar meus projetos e tal. Para meus equipamentos ficarem aqui e para gravar alguns projetos e para produzir alguns projetos mais selecionados meus assim e tal. Mas eu nunca parei de fazer os podcasts. Tava fazendo desde 2018, comecei a produzir os podcasts e veio aumentando. E na pandemia, eu lembro que acho que dobrou, triplicou a demanda, assim, porque aí todo mundo foi para online, né? Então a gente começou a ter muita demanda de gravação. A gente teve até que criar um protocolo de gravação online. Então, de ensinar as pessoas em como que gravava em casa, só que de uma forma profissional, sozinho. Aí a pandemia foi dando uma esfriada, assim, né? As pessoas começaram a sair um pouco mais e tal. Aí a gente começou a ir de novo para os escritórios das empresas lá gravar tal, tudo com protocolo de segurança e tudo mais, de saúde, mas começamos a voltar. Então os podcasts só cresceram com a pandemia e tal. A demanda só cresceu. Então, continuava fazendo aqui. E aí, ano passado, eu resolvi fazer uma mudança aqui no estúdio. Então, resolvi pegar o estúdio e falar, não, eu já atendo lá em São Paulo, tenho vários clientes, já sei, já estava há vários anos, né, fazendo podcast, então, pô, já sei como faz, já sei fazer com qualidade, a gente já fez muita coisa diferente. Podcast remoto, podcast ao vivo, podcast com vídeo, podcast sem vídeo. Então eu falei, não, eu vou transformar aqui o estúdio para atender a região. Um estúdio para gravação de podcasts, disponível para locação, para o pessoal que quer vir aqui, quer gravar. Ou tanto o pessoal que já tem um projeto como você, né? Você já tinha um projeto de podcast acontecendo, precisava de um lugar para gravar, a gente se conheceu. Estamos gravando aqui, mas também às vezes para aquela empresa ou aquele empreendedor que tem vontade de ter um projeto, mas não sabe muito bem como ainda. Então nesses anos todos a gente foi adquirindo essa expertise e tal, então a gente sabe como ajudar a você criar uma ideia, criar um roteiro, para onde ir com o seu podcast, como tirar da sua cabeça aquela ideia e colocar no papel. O Estúdio 21 podcast, ele dá essa consultoria, né, Conrado? Dá essa consultoria, e não só uma consultoria, mas a gente acompanha você do começo até o fim. E fora, as gravações também não necessariamente são só aqui no estúdio. Se a pessoa quiser você ir lá gravar fora, lá na empresa da pessoa, você faz esse serviço também, né? É importante ressaltar, né? Sim, a gente faz. A gente tem todo o nosso equipamento móvel que a gente coloca no carro e
e vai até as empresas gravar. Para muitas empresas é interessante você ir até o local deles lá gravar. Então a gente tem todo o equipamento já disponível para isso. A gente tem uma equipe disponível para isso também. Então a gente já funciona meio que dessa forma. A gente começou a gente acho que fez o caminho contrário da maioria dos estúdios de podcast, assim. Porque, assim, primeiro, tem estúdio de podcast, tem muito lá em São Paulo. Tem bastante em São Paulo. Aqui em Cotia, pouquíssimos estúdios você tem. E aí estúdios ainda especializados, que fazem bem, é muito difícil de você achar. E aqui a região é uma região de empreendedores, é uma região que tem bastante empresa também. Tem bastante gente que tem essa demanda de comunicação, que tem essa demanda de criar um assunto seu e tal. E de achar novos formatos de você falar sobre o seu nicho. E podcast é um novo formato para isso.